Boa noite. Vamos ver um pouco de sabedoria. Antes de Jesus estar na terra, tinha o profeta Zacarias. Ele teve uma visão. Vejamos. O anjo que estava conversando comigo voltou e me fez acordar, como se estivesse despertado alguém do sono. Ele perguntou: "O que você está vendo?" Eu respondi: "Vejo um candelabro todo de ouro, tendo na ponta um reservatório de azeite e 7 lâmpadas nos seus bicos, que há na extremidade. E junto dele vejo também duas oliveiras, uma à direita e outra à esquerda do reservatório de azeite." Então perguntei ao anjo que falava comigo: "O que significa, meu senhor?" O anjo que falava comigo respondeu: "Você não sabe o que significa essas coisas?" Eu respondi: "Não, meu senhor." Então ele me explicou: "Esses são os olhos de Javé, que percorre toda a terra." Eu lhe perguntei: "O que significa as duas oliveiras, uma à direita e outra à esquerda do candelabro?" Eu tornei a perguntar: "O que significa esses 2 ramos de oliveira que vertem azeite dourado por 2 bicos de ouro?" Ele respondeu: "Você não sabe o que essas coisas significam?" Ele respondeu: "Não, meu senhor." Ele me explicou: "Esses são os 2 ungidos que estão de pé diante do Senhor de toda a terra." Então a mensagem de Javé para Zorobabel não será com o poder nem com a força, será com o meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é você, ó grande montanha, diante de Zorobabel? Você se tornou apenas uma planície de onde ele tira a primeira pedra aos gritos. Graças a ela, graças a ela. A palavra de Javé veio a mim para explicar: as mãos de Zorobabel lançarão os fundamentos deste templo. Suas mãos irão terminá-lo. Assim vocês ficarão sabendo que foi Javé dos Exércitos quem mandou vocês, pois quem desprezou o dia de pequenos acontecimentos. Que ele se alegre vendo a pedra de chumbo na mão de Zorobabel. Pedra, Jesus. Olhando para essa visão, um candelabro grande, tendo um depósito, vamos dizer, de sabedoria, com 7 bicos, 7 espíritos, e na frente 2 oliveiras. 2 oliveiras que são, como está escrito, as 2 testemunhas de Deus. Eu vejo assim: o depósito de sabedoria é Jesus, o único ser na face da terra que conseguiu ter toda a sabedoria. Os 7 bicos são os 7 Espíritos de Deus. As 2 oliveiras, os 2 enviados de Deus. Lá no Apocalipse fala sobre isso. As 2 oliveiras. Nós vamos chegar lá para ver. Mas antes nós vamos passar pelos cavalos, para nós chegarmos lá. A vida humana sob a marca da violência. Quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, ouviu o primeiro dos 4 anjos dizendo, como se fosse o trono um grande trovão: "Venha." E eu vi aparecer um cavalo branco. Depois veio o preto, depois veio o verde, depois veio o vermelho. Cavalo branco. Branco sempre representou a orla divina, a sabedoria divina. Ele veio, esse cavalo branco, como vencedor para tornar a vencer. Mas na frente
fala sobre as duas testemunhas. Eu queria lembrá-los que Deus tem um plano muito extenso, muito grande. Todo mundo diz que Deus construiu a Terra em 7 dias. Esses 7 dias são 7.000 anos, 7 bilhão de anos. Quantos anos? Ninguém sabe. Eles dizem que em 7 dias. Um segundo para Deus, eu acho que para nós é uma eternidade. Então 7 dias é muito tempo. Vejam que a Terra era um monte de líquido com a terra misturada. Foi sentando a terra, as águas foram baixando, formou a terra, depois nasceu as sementes das árvores, depois nasceu a semente dos peixes, depois os animais. E olha o tempo que leva isso tudo. Então 7 dias, sim, 7 dias para Deus são imensos. Então a palavra de Deus, ela é imensa, ela é longa, ela é para uma existência, não é para este momento. É uma existência. Quando Deus falou lá para Zacarias que teria 2 oliveiras, essas 2 oliveiras viriam no princípio ou no fim? No princípio veio o Filho, não são 2 oliveiras, o Filho de Deus, que com sua sabedoria se tornou o depósito da verdade. Aquele mesmo depósito que Zacarias viu os candelabros com 7 luzes, 7 espíritos, e um reservatório. O reservatório só pode ser Jesus. É o único ser na face da terra que tinha sabedoria. Na frente dos bicos tinha 2 oliveiras. Então, obviamente, essas oliveiras vieram ou virão depois de Jesus. Claro, não tem como não ser assim. Se Jesus é o depósito da sabedoria, os bicos são os Espíritos de Deus, as 2 oliveiras, como diz a Sagrada Escritura, são aqueles que darão testemunho. De quem? Daquele que está fornecendo a verdade, Jesus. Então nós devemos entender uma coisa. Os profetas não aparecem mais, os profetas estão aí. Aqui, dentro de você, é só você conseguir entender. As 2 testemunhas já estão aí. Só falta elas se encontrarem para começarem a pregação. E eu, no meu entender, as mensagens de Deus sempre vêm há 2.000 anos. Pode olhar para trás, lá para os antigos, e você vai ver isso. Quando faz 2.000 anos, agora em 2033, porque 33 é a idade de Cristo. Já notaram isso? Então, quando se completar 2.000 anos, a verdade vem na face da terra. Não é que ela vem, ela já está, ela só será aberta. E quem abrirá? As 2 oliveiras. Aqueles que vão derramar a sabedoria. A sabedoria de quem? Daquele bojo, daquele depósito que está escrito na visão de Zacarias. Visão é a coisa para frente, então é óbvio. Não tem o que nós contestarmos, mesmo porque nós não podemos contestar a Deus. Deus sabe tudo, Ele sabe o que faz, está escrito. Não passará sem que aconteça. Então nós, simples humanos, devemos compreender que o Senhor Todo-Poderoso, Ele tem assim
uma sabedoria que nós não conseguimos ver. Você sabe por quê? Porque nós somos imediatistas. Queremos que já esteja ali na frente. E não é assim. Eu me lembro quando eu nasci. Quando eu nasci, não, logo depois, né? Como é que eram as coisas por aqui? Não tinha praça aqui na frente, era um pasto. Eu brincava ali. A igreja era uma igreja velhinha, que foi construída outra. Vocês notaram como a coisa foi seguindo? Deus é assim. Hoje você é pequeno, amanhã você é jovem, depois é um adulto e depois é um velho. Tudo vai seguindo. A palavra de Deus, a mesma coisa. Só que ela é verdadeira, ela não passa, ela acontece. Não é como nós diz assim, vou lá fazer aquela qualquer coisa. Amanhã você diz, não vou fazer não. Esse é nós, Deus não. Deus diz assim, será assim. E deu. Não tem como retornar. Porque Deus, Ele não diz assim, eu vou fazer aquilo amanhã não faço mais. Esse não é Deus. Deus é aquele que diz, faça-se. Ele não quer nem saber o que vai acontecer. O faça-se dele é perfeito. Tudo acontece segundo ele determina. Quando ele criou o homem aí, que amontou o barro lá e fez o homem, esse monte de carne aí que vai ser pó amanhã, ele deu uma coisa para nós, que ele não quer tirar, quem tira é nós mesmos, a vida. Ele nos deu a vida para nós sermos felizes. Aí nós jogamos fora, aí, cheio de desejo, jogamos fora. Mas ele mandou o seu filho, o Jesus, o ser soberano, que foi nascido através do Espírito Santo e de uma virgem imaculada. Você sabe por quê que a virgem era imaculada? Porque ninguém podia tocar na sabedoria, segundo a vontade de Deus. Jesus veio soberano, morreu por nós, e nós, vamos olhar para nós. Quem somos nós? Nós tiramos algum prego da cruz de Jesus? Ou nós colocamos mais? Sou sincero, colocamos muito mais. De tal forma que está difícil de nós nos despregarmos da nossa cruz. Porque no lugar de nós arrancar o prego, nós colocamos outro. O que são os nossos pregos? Os nossos desejos. Cada desejo nosso carnal é um prego que você prega a sua vida na sua cruz. Onde é que Jesus morreu? Dentro de nós. Lá só representou o que Deus pediu para ele fazer. Mas na vida é dentro de nós. Ele assumiu a nossa vida. Então, onde ele está crucificado? Dentro de nós, dentro dos nossos desejos. Eu penso que nós temos uma grande possibilidade. Quando você olha o seu irmão, o próximo, aquele que está ali, e você estende a mão para ele, você já pagou um pecado. Tenha certeza. Porque à medida que a balança da tua vida está pesada, porque os nossos erros são grandes, você fez um bem, ela alivia. Você já viu que quando você ajuda alguém, você sai aliviado? Você já notou isso?
Eu vou contar uma história que aconteceu, se eu não me engano, ontem. Uma história não, a pessoa me contou. Ela passou aí na praça e viu as pessoas necessitadas. Ela ia lá tomar um lanche. Olha só. Aí ela disse, chegou lá, pediu uns sanduíches também, e chegou ali e deu para essas pessoas necessitadas. Ela disse assim para mim, rapaz, quando eu fui para casa eu me senti tão aliviada, tão bem. Olha, claro, a balança dela subiu, a balança do bem subiu, aliviou o sofrimento da cruz. Aquela cruz que nós carregamos, ela conseguiu aliviar fazendo o bem. Então, se você, na sua seguida da vida, faz um bem, se você der um copo d'água, como disse Jesus, para um desses pequeninos, é a mim que você está dando. Agora, tu imagine se tu matar a fome, a sede, escuta bem, até a necessidade do alcoólatra, aquele que vive bebendo, se ele chegar para ti e diz, pô, dá um troquinho aí para mim tomar uma cachaça, como nós aqui sabemos, pensamos assim, você, não te dou dinheiro para tomar cachaça. Lembra, aquela vida ali, ela vive do álcool. Se ela não beber, ela vai ficar sofrendo. Se você dá, mas ele vai ficar bêbado. Não é contigo. Estenda a tua mão. Ah, mas assim nós vamos deixar todo mundo bêbado. Não. O momento. É no momento que você decide a sua vida. Não é antes, não é julgando, não é nada disso. É o momento da sua ação. Se você age pelo seu coração, tenha certeza, o Senhor Jesus vai devolver para ti em graças. Graça de liberdade do teu espírito, te tornar uma pessoa mais feliz. E você vai reconhecer isso se você começar a estender a mão. Ou, seja ladino, não te custa nada. Veja bem, por exemplo, há pouco, eu fui lá no boteco, conversando com pessoas. Aí chegamos a política, fala de política. Aí eu disse para o camarada, pois é, o que é que tu dizes dessa guerra toda? Ele disse, aí estão pregando que se deve, como se diz, doar. Mas eu não gosto muito disso porque a pessoa que vai receber, ela não merece. O segredo é doar, não é julgar. Ah, mas ele vai beber cachaça só dá dinheiro. Cuida do teu ato, não do dele. Ele é que vai responder pelo ato dele. Então nós devemos sempre pensar uma coisa, aquilo que sai de nós. Não é o que o outro faz com aquilo que sai de você. Quando sai de você, deve sair por amor. Olha bem, por amor ao próximo. Para satisfazer a necessidade do outro. Na comida, na bebida, na existência, na roupa, no coração. Quando você doa, doe com amor. Amor sem crítica, porque se você criticar, não tem amor. Você já viu um pai, uma mãe, principalmente a mãe, que quando o filho fez um monte de erro lá fora, que chega em casa, ela dá de dedo, muitas vezes, mas logo em seguida, ela perdoa. Por quê? Porque tem amor.
E vocês sabem que o amor de mãe é o maior amor do universo, abaixo do amor de Deus, abaixo um pouquinho do amor de Jesus. Mas tirando essas duas grandes entidades, o amor de mãe é o maior. Então, como nós somos seres humanos, nós devemos de ter um princípio: o amor acima do teu julgamento. Pensa nisso. O amor acima do teu julgamento. Não julga o teu próximo. Cuida da tua vida. Uma boa noite.